Mas eu queria te perguntar sobre a questão da divisão do território ucraniano entre o oeste e o leste. Porque muita gente fala que são dois países, sob ponto de vista cultural, sob ponto de vista étnico, sob ponto de vista, inclusive, de uma maior proximidade do leste em relação aos russos, a etnia, o idioma, a cultura, e em direção ao oeste, em direção à Polônia, em direção à Eslováquia, que é um outro país. Então, existe esse choque de duas Ucrânias? A situação do Maidan de 2003 para 2014 tem um paralelo também em relação a essa divisão política, étnica, histórica desses dois países? Ou você sente que existe uma unidade? Como é que você sente isso? Durante a guerra existiu uma unidade muito grande, as pessoas tentaram ajudar uma a outra, literalmente as pessoas se uniram bastantíssimo. E, aliás, agora as pessoas estão mais unidas do que nunca, eu vejo isso na Ucrânia bastante. As pessoas se uniram demais. E depois dessas fotografias que nós vimos em Bucha, as pessoas começaram a ter uma raiva gigante da Rússia e da invasão da Rússia no meu território da Ucrânia. Porque as pessoas não pensavam que vai chegar a um nível tão grande, que vai chegar a uma coisa tão radical. Bom, falando sobre... então, ainda durante a época da União Soviética, eu vou voltar um bocadinho à União Soviética, também as pessoas que viviam mais perto da Polónia, da Áustria-Hungria e da Roménia tinham uma visão mais europeia e mais ucraniana do que os outros. Quem morava mais perto da Rússia, obviamente, tinha uma visão mais russa da Ucrânia e tudo mais. E eu consigo agora acreditar naquilo que durante a União Soviética houve uma grande queda da cultura ucraniana, porque literalmente era necessário formar a cultura soviética. Então, obviamente que as culturas desses povos eram abaixadas e em principal objetivo era posto a cultura soviética. Eu não sei se isso é bom ou mal, eu vejo a União Soviética como uma coisa boa no momento cultural, no momento da educação, de medicina, de universidades, de educação gratuita para cada um. Eu vejo do lado positivo também a União Soviética, eu não tenho só o lado negativo sobre a União Soviética. Agora, a Ucrânia em si, no geral, ela já sofreu várias revoluções. Então, houve a Revolução de 2004, a Revolução Laranja, que fez que muitas pessoas começaram a pensar que devemos passar de idioma russo para idioma ucraniano. Porque vocês sabem que os ucranianos são bilíngues e nós temos muita população que fala russo. Aliás, quando eu estive na Polónia, eu tenho vídeos e tudo mais, eu consigo constatar isso. A maioria dos ucranianos que vieram para a Polónia falava em russo, ou seja, a gente fala russo, para nós isso é normal. Se são duas Ucrânias diferentes, eu não posso falar assim, se são duas diferentes. Posso falar que a Ucrânia, que ficava mais perto da Europa, que aquelas partes, sim, mais... que ficam mais para a Polónia, elas são mais radicais, elas têm mais noção do que é a Ucrânia. Ucrânia independente, a Ucrânia que os ucranianos velhos sonham. Agora, a Ucrânia que fica mais para o centro é a Ucrânia mais cultura soviética, ou seja, é por isso que falam russo, é por isso que tinha mais influência soviética lá. Daí que as pessoas falam russo. E as regiões que ficavam mais perto da Rússia, eu não posso chamar essas pessoas que têm completamente mentalidade russa, não. Porquê? Porque até eu vejo agora que as pessoas que vivem na Rússia, mas ficam mais perto da Ucrânia, como Rostov-on-Don, têm uma mentalidade mais ucraniana, mais europeia. E quanto mais a Rússia vai para lá, para centro, Moscou, e depois vai para lá, mais para a Ásia, isto já fica mais, ou seja, mentalidade asiática, mas aparência europeia. Mas você acha que existe um risco nesse sentido, por exemplo, de a partir desse conflito que ocorra uma divisão política, territorial, e que esse grupo mais ligado à cultura russa fique ligado aos russos? Eu estava pensando aqui uma coisa, que, por exemplo, o presidente da Rússia, durante todos esses anos, ele não deixou a Rússia dividir-se, porque lá também existem várias nações. Nós sempre esquecemos.
Para mim, por exemplo, os russos não eram só os loiros e brancos. Para mim, a Rússia também sempre era formada por pessoas de origem asiática que viviam lá, que são pessoas que nós todos sabemos como aquelas pessoas que se vestem com roupa muito de frio, da Sibéria mesmo. Essas pessoas que migraram, como é que a Rússia conseguiu todo aquele poder? Como é que ela conseguiu todo aquele território? Lá viviam muitas nações asiáticas. Eu agora, o meu cérebro está funcionando mal, mas vocês vão compreender. Vocês vão entender. Eu aos poucos vou lembrando os nomes. Yakute, por exemplo, Yakute. E outras, imaginem vários tribos que chegaram da China para esses territórios e que formaram lá a sua nacionalidade, mas só que são tribos pequenos. Imaginam, governos pequenos. Eles têm a própria mentalidade sobre tudo. E essas pessoas viviam lá. E a Rússia, para conquistar, ela passou 20 anos para conquistar aqueles tribos. Pequeno tribo dava um ataque gigantesco aos enormes exércitos russos que chegavam lá e falavam, vocês vão ser os nossos. E essas tribos, eles eram muito cruéis, literalmente, porque lutavam, nem só os homens, mas as mulheres lutavam. E essas tribos também, eles eram muito mais poderosos do que os próprios russos. Porquê? Porque eles sempre viajavam, eles mudavam de território. E daí eles... exatamente. Eles eram acostumados a crises, acostumados a coisas severas, quando você precisa literalmente matar um animal e comer depois dele. E quando chegaram os de São Petersburgo, pessoas de Moscóvia, e falaram, olha, agora vocês podem unir-se aqui, né? E esses lutaram, até que chegou um momento em que esses tribos entraram em guerra um com o outro. Aí a Rússia entendeu que nós podíamos unir esses povos contra um inimigo, né? Por exemplo, um tribo. E vamos unir vários tribos contra um tribo aí e vamos conseguir essa união. E aos bocadinhos assim, começa um inimigo em comum, a Rússia conseguiu aqueles territórios todos, ela conseguiu os mandatos em que esse território vai pertencer a nós. Mas só como é que esse território pertencia? Eles simplesmente assinaram um documento que nós vamos preservar a nossa cultura, vocês não têm nada a ver connosco, simplesmente o nosso território, vocês podem entrar. E assim, aos bocadinhos, a Rússia conseguiu esse território até a China, né? Até a Alasca. Ela aos bocadinhos... Sim. É. Uhum. E ela conseguiu aquele território gigante.